Responsável por cerca de 80% da produção de petróleo no país, o estado do Rio de Janeiro vive uma das piores crises da história. Por conta da queda do preço do barril do mercado internacional, a arrecadação com os royalties despencou 38% no ano passado, segundo dados da Secretaria Estadual de Fazenda. Em 2014, foram arrecadados 8 bilhões e 700 milhões de reais, contra apenas 5 bilhões e meio em 2015. Ainda segundo a Secretaria de Fazenda, a cadeia de óleo e gás representa cerca de 30% da economia fluminense. Além do Estado, que não tem conseguido honrar os compromissos, inclusive com atraso no pagamento do funcionalismo, os municípios que dependem dos royalties do petróleo para sobreviver sofrem com a crise. O repórter Maurício de Almeida visitou alguns desses municípios e constatou que a situação é grave. O ouro negro, que já motivou tantas guerras, anda em baixa no mercado internacional. O preço do barril do petróleo, que em 2008 chegou a 133 dólares, caiu para cerca de 30 dólares. O motivo foi o aumento da produção. Nos últimos 2 anos, foram extraídos quase 5 milhões de barris a mais por dia em todo o mundo. Com tanta oferta, não foi possível manter o preço elevado. Tem aí um desequilíbrio no mercado, queda nos preços de forma acentuada, porque os estoques de petróleo estão se acumulando. Hoje se produz mais petróleo do que o mercado consegue absorver. O Brasil é o 11º maior produtor de petróleo, com 2 milhões e 300 mil barris por dia. 80% da extração acontece na Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro. Por causa da queda do preço do petróleo, 4 empresas estrangeiras deixaram de atuar na região. Quando o barril do petróleo era cotado a mais de 100 dólares, 70 sondas estavam em operação na Bacia de Campos. Atualmente, apenas 22 estão funcionando. A Petrobras teve que frear a produção para evitar prejuízos, já que algumas vezes o custo para extrair o óleo do fundo do mar é mais elevado do que o valor pago pelo produto no mercado. Com menos petróleo, o valor dos royalties pagos para as cidades que ficam em áreas de exploração cai. Macaé, principal centro produtor, foi uma das mais afetadas. Toda austeridade é pouco, toda economia ainda será pouco, mas nós temos que aprender com isso. Quer dizer, esse é o momento que nós estamos vivendo, a gente precisa enfrentar de maneira sóbria e é o que nós estamos fazendo. A cidade de Itaboraí também sofre com os efeitos da crise do petróleo, que afetou a construção do Comperj, o complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Ele deveria ser o maior empreendimento da história da Petrobras. A inauguração estava prevista para 2011, mas até hoje nenhuma obra foi concluída e o trabalho praticamente parou. A queda do preço do barril do petróleo e os problemas políticos e financeiros da Petrobras deixaram o Comperj com um destino incerto. O projeto das 2 refinarias está suspenso. As obras na petroquímica até podem ser retomadas esse ano, depois da realização de uma licitação. No momento, apenas a construção da unidade de processamento de gás está mantida. Se tudo correr bem, ela poderá ser inaugurada no ano que vem. Abandonar o Comperj hoje custa mais caro do que concluir. Então, pelo menos, ainda que de maneira parcial, as obras precisam ser retomadas e uma parte daquilo que seria um grande complexo talvez vire uma grande petroquímica. A interrupção das obras no Comperj já provocou cerca de 15 mil demissões e afetou a economia de Itaboraí. Com menos imóveis vendidos ou alugados, o faturamento desta loja de imóveis para escritório despencou. Depois que parou, o caminhão saía direto, agora só uma vez por semana, muito desemprego, tá difícil. Outro setor afetado pela queda do preço do barril do petróleo foi a indústria naval, que produzia navios e plataformas para a Petrobras. A cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, onde fica o maior polo da indústria naval brasileira, foi a que mais sofreu com a falta de encomendas de navios. Só no ano passado, 7.500 funcionários foram demitidos dos 9 estaleiros que funcionam no município. Antônio Orlando foi um dos demitidos. Depois de 6 anos de trabalho, ele foi dispensado há 7 meses e ainda não recebeu a indenização. A minha situação está crítica, entendeu? Família precisando de alguma coisa para se alimentar, não tem nada, certo? E outra coisa, assistência social não procura a gente.
Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói e Itaboraí, os estaleiros podem sobreviver se conseguirem novos clientes que não estão ligados ao setor de petróleo e gás. Era essa que era a ideia. Era a gente movimentar não só a indústria offshore, a indústria que sustenta a Petrobras, né, mas como toda a marinha mercante e a marinha de guerra. A gerente de petróleo, gás e naval da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Karine Fragoso, acredita que existe mercado para diversificar a produção de navios no Brasil e a crise no setor pode ser superada. Esse é um momento para se construir alguma coisa que fortaleça a nossa indústria para uma concorrência externa. Você tem hoje condições de ambiente que tornam algumas das nossas indústrias, que têm competência, que têm produtividade, que têm tecnologia e inovação, a concorrer com o mercado externo. A cidade de Maricá recebe royalties do petróleo, mas ainda não sente os efeitos da crise. Aqui a arrecadação até aumentou. A explicação está na entrada em operação de 2 navios plataformas na área do pré-sal, que fica no litoral de Maricá. A extração começou no ano passado e aumentou a produção. Em Maricá, o dinheiro do pré-sal é investido principalmente em educação e saúde. O município também inovou, criando uma linha de ônibus gratuitos. Também foi criada a moeda social Mumbuca. 14 mil moradores são beneficiados. Cada um recebe um crédito de R$ 85 por mês. O dinheiro pode ser usado em lojas do município. É uma renda que eu posso ter a mais, né, para poder fazer compras, e não só como aqui na papelaria, como nas farmácias e outros lugares também. Para o futuro, a Prefeitura planeja investir ainda mais em projetos sociais e atrair novos empresários para a cidade continuar se desenvolvendo, sem ficar dependente apenas do petróleo. Todo mundo sabe que petróleo não é infinito. O que o prefeito mais faz, tem mais feito nesse período que ele está governando, é buscar investidores no exterior, principalmente para geração de emprego e renda no município.